Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração nesse culto. Se você não veio no culto das 9 horas, depois você assiste no canal da igreja, porque agora é outra mensagem. E de noite vai ser outra mensagem, que é a minha esposa que vai pregar. E eu já sei qual é a mensagem. Então, como eu sei, se eu fosse você, eu viria de noite de novo. Porque o negócio vai ficar... Vai ser forte o negócio hoje à noite aqui, irmão. Porque a mulher prega melhor que eu. E Deus usa ela mais do que eu. Eu fico até com um pouquinho de raiva de vez em quando. Mas assim, é forte o negócio. Vai ser forte hoje à noite. Mas, há poucos dias atrás, eu lembro que eu vi nas redes sociais, eu vi um evento que aconteceu, não sei se você viu sobre isso. Um DJ lá na Holanda, ele fez um show no ano passado. E durante esse show, tinha ali um público, eles falam de umas 60 mil pessoas, 50 mil pessoas de público naquele show. E o povo começou a pular, e o som da batida da música começou a ficar muito intensa. E um terremoto aconteceu. Mais de 50 mil pessoas pulando. Eles falam que um terremoto de uma magnitude de 0,4 aconteceu ao redor daquele lugar, porque o povo estava pulando, extasiado diante daquilo ali. E eu fiquei curioso com aquilo, fui pesquisar sobre esse efeito, se isso existe mesmo, se isso é possível mesmo, se era IA ou fake news, né? Porque hoje em dia a gente não sabe mais se as coisas são verdade ou não. Aí fui pesquisar sobre isso e vi que isso não é algo novo. Já aconteceu em outros momentos. Fiquei sabendo, eu pesquisei e achei que teve um terremoto é difícil falar inglês, né, gente? Seahawks, falei certo? Um time de futebol americano, lá de Seattle. Em 2011, eles tinham um público ali de 60 a 66 mil pessoas. E num touchdown decisivo, o público todo começou a pular. E eles causaram um terremoto de uma magnitude de 4,0, que se estendeu em mais de 40 quilômetros do estádio. Só porque eles estavam festejando um jogo de futebol. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: se prepara, porque o chão vai tremer. Não, 5 pessoas acreditaram. Eu tenho que falar isso de novo. Fala para outra pessoa que ela não acreditou não. Fala para o outro irmão, fala para o outro irmão. Fala para ele: se prepara, porque o chão de Deerfield vai tremer. Uma multidão de 50 mil num show de um DJ, por causa da sua vibração, tremeu a terra. Uma multidão diante de uma música. Depois eu vejo essa multidão de mais de 60 mil torcedores vibrando por causa de um touchdown. Fez vibrar a terra por mais de 40 segundos. Eu fiquei pensando, gente, eu gosto desse negócio de terremoto, porque eu sou crente pentecostal. E crente pentecostal gosta dessas coisas, não é, gente? O nosso negócio é fogo, é vento, é terremoto. A gente gosta disso tudo, né? É divisa de fogo, é barão de fogo, é coluna de fogo. E tremeu o lugar, e veio o vento. E a gente gosta disso. Eu falei: Jesus, eu quero tremor também. Eu quero ver isso acontecer. E Deus me levou para um texto. Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14. Quem achou diz: achei. 1 Samuel, no capítulo 14. Você vai ler comigo o versículo 15. 1 Samuel, capítulo 14, no versículo 15. Diz assim: então caiu terror sobre todo o exército filisteu, tanto
tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu. Diga comigo, o chão tremeu. O chão tremeu e houve um pânico terrível. O chão tremeu. O texto está dizendo para a gente que Deus fez tremer o chão. Um terremoto aconteceu. Agora, na Bíblia, nós vemos um terremoto que não está sendo causado por causa de fãs de futebol. Nós vemos um terremoto que não está sendo causado por causa de fãs de um DJ. Nós vemos um terremoto que está sendo causado por Deus para destruir e abalar as estruturas inimigas. E a minha pergunta é: o que aconteceu para a terra tremer? O que aconteceu para ter esse terremoto? Para que um ser humano cause terremoto na terra, é necessário multidão e êxtase. Quem está aqui junto comigo? Mas vamos ver o que aconteceu? Vai lá para o primeiro versículo de 1 Samuel 14. Eu quero que você entenda isso, porque você vai causar um terremoto nessa Deerfield. Vou falar isso de novo. Você vai causar um terremoto nessa Deerfield. O texto diz assim, que certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados. Quantos? Entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Miquimais e outro ao sul na direção de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Aleluia. O escudeiro disse: faz tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Jonatas respondeu: vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Se porém disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Preste atenção. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Eles gritaram para Jonatas e o seu escudeiro: subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Versículo 13. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área com aproximadamente 2 hectares. Então
caiu o terror sobre todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, até mesmo nas tropas de ataque, e o chão tremeu. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Nessa manhã nós te pedimos, continua a ministrar ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz e aprender do Senhor. Nós queremos que o Senhor nos transforme, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos através da tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Diga fale para 5 pessoas perto de você. Diga para ele: o chão vai tremer. Fala para 5 aí, 5. O chão vai tremer. Entenda. Enquanto no show de um DJ precisa de 50 mil, numa partida de um jogo de futebol americano precisa de 60 mil, aqui, para tremer o chão, precisou apenas de 2. Você precisa entender isso daqui. Precisou apenas de 2. O que está acontecendo? Vamos entender a história. Aqui nós temos o povo de Israel e os seus inimigos, que eram os filisteus. Saul naquela época era o rei de Israel. Saul, como rei de Israel, é aquele que deveria estar à frente da batalha. Saul, como rei de Israel, é aquele que deveria estar fazendo o exército avançar. Saul, como rei de Israel, é aquele que deveria estar conduzindo o povo à vitória. Porém, o rei, ao invés de estar conduzindo o povo à vitória, está sentado debaixo de uma romanceira, junto com todo o exército, sentado na sombra. Diga para quem está do seu lado: o rei sentado na sombra é sinal que alguma coisa está errada. Porque não apenas o rei está sentado na sombra, mas junto com ele está o sacerdote. Junto com ele estão os sacerdotes. O rei e os sacerdotes, ao invés de estarem levando o povo a avançar, ao invés de estarem levando o povo a conquistar, estão sentados na sombra, esperando para ver o que vai acontecer. Meus irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Deus não te chamou para ficar sentado debaixo de uma sombra. Deus não te chamou para ficar parado no lugar. Deus te chamou para levantar, para avançar, para conquistar. Tem alguém aqui junto comigo nessa manhã? Dá um glória a Deus aí. E eu sei que Deus não está aprovando a posição do rei de estar ali debaixo daquela sombra, porque há uma citação no texto que é muito importante. Como eu queria ter tempo para te contar tudo isso, mas você vai ter que fazer carisma para conseguir te contar mais coisas do que eu poderia falar. Você vai ter que se matricular no carisma. Mas eu sei que Deus não está aprovando, porque é citado que o sacerdote que está ali aleluia, o sacerdote que está ali junto com o rei é filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli. Não tinha porquê no texto citar a origem do sacerdote. Não tinha porquê no texto citar qual era a genealogia do sacerdote. Não tem nada a ver com a história. Por que essa genealogia? Por quê? Por que essa genealogia é citada? Porque o nome Icabode significa a glória se foi. Esse nome foi dado àquele rapaz quando a glória de Deus se foi da nação de Israel. Quando a arca foi roubada, o texto está dizendo para a gente que Saul, sentado debaixo daquela romanceira, junto com o exército e junto com o sacerdote, é uma representação, mais uma vez, que a glória já não está mais ali, que a presença já não está mais ali. Porque se a presença de Deus estivesse ali, eles não estariam parados. Se a presença de Deus estivesse ali, eles estariam avançando. Se a presença de Deus estivesse com eles, eles estariam conquistando. Mas calma aí, parece que Deus está inquietando um. Deus está inquietando quantos? Deus está inquietando quantos? Um. Eu tenho certeza que não é apenas um que Deus está falando, mas apenas um está respondendo. Vou falar aqui de novo. Eu sei que Deus está falando com toda a nação de Israel, com todo o povo de Israel, mas só tem um que está respondendo.
Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa de muitos. Aqui nessa manhã, eu não preciso que todo mundo entenda, mas se um entender, a glória vai cair nesse lugar. Se um compreender o que Deus tem para a sua vida, essa cidade vai ser transformada. Mas eu tenho certeza que vai ter muito mais do que um compreendendo aqui. Jonatas, filho de Saul, ele se afasta da incredulidade. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que você tem que se afastar de todo lugar que vai te manter letárgico, passivo. Se afaste de todo lugar de passividade. Sabe por quê? Passividade contagia. Assim como a alegria contagia, assim como o be excited contagia. Tô até gastando meu inglês aqui hoje. Assim também a passividade contagia. Se afaste das mesas que só ficam falando mal de pastor. Se afaste das mesas que só ficam se alimentando de podridão na internet. Se afaste das mesas que ficam dizendo para você: não serve não faz isso não se entrega não. Se afaste desses lugares. Porque tem 600, tem quantos? Tem 600 que estão sentadinhos só ouvindo o rei falar assim: rapaz, está difícil. Olha, está quente demais hoje. Como é que a gente vai fazer para batalhar, só? Está muito quente. E que nós só somos 600. O exército dos filisteus é muito maior do que o nosso. Vamos ficar aqui descansando e esperar se Deus vai fazer alguma coisa. Porque se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Ele não precisa que a gente faça nada. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. A gente não precisa fazer nada. 600 ficaram sentados ali, remoendo, passivos, no retrocesso, parados. Jonatas se afasta deles. Jonatas sai de perto deles. Presta atenção nisso daqui. Eles estavam num vale. Um exército inimigo estava de um lado do vale, numa montanha. O exército de Israel estava lá embaixo do outro vale. Para que Jonatas se afastasse, ele precisava descer, sair daquele lugar onde eles estavam, que era um lugar mais alto. Saul estava, era um lugar alto. Jonatas teve que descer, se afastar. Presta atenção nisso daqui. No reino de Deus, você cresce quando você desce. No reino de Deus, você vai mais alto quanto mais humilhado você se coloca diante da presença dele. Eles estão lá descansando. Jonatas desce, fica lá embaixo, e o seu escudeiro está ali junto com ele. E Jonatas está assim: gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é possível, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar aqui vendo os filisteus lá no alto daquele outro monte, vendo os filisteus lá no alto desse vale e não fazer nada. Eu não posso ficar parado igual meu pai, igual o exército de Israel, que está ali parado debaixo de uma sombra. Não, calma aí, Deus quer nos livrar. E se Deus quer nos livrar, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa: tem alguém aqui que está entendendo que Deus está fazendo algo sobrenatural aqui em Deerfield? Tem alguém aqui que entende que Deus tem um propósito para o sul da Flórida? Então tem que vir na sua mente e no seu coração: eu não posso ficar parado. Deus está para fazer alguma coisa. Eu não posso ficar quieto. Jonatas chama o seu escudeiro e Jonatas tem uma visão. Por que eu entendo que Jonatas tem uma visão? Estou falando que ele teve uma visão sobrenatural como o Apocalipse, a revelação do Apocalipse a João. Não. Mas ele enxergou algo. Porque todo líder só lidera se tiver uma visão. Todo líder só lidera porque ele enxergou alguma coisa. Ele viu algo. Jonatas viu algo. Só que o que Jonatas viu não era um caminho fácil. Jonatas viu que eles estavam aqui embaixo e para atacar os filisteus eles teriam que subir. Eles teriam que subir
E de acordo, traduzindo ali, aquele monte de palavra difícil no hebraico ali, o que a Bíblia diz pra gente é que esse caminho era um caminho íngreme, escorregadio. Fala que esse lugar que eles deveriam que passar era entre Bozés e Sené. Bozés e Sené, algo escorregadio e espinhoso. Bozés significa escorregadio ou brilhoso. Sené significa espinhoso. Jonatas tem uma visão. Ele diz: se eu passar por esse caminho escorregadio e espinhoso, que ninguém teria coragem de passar, eu vou vencer esses filisteus. Presta atenção nisso daqui. Sabe quem Deus vai usar para fazer tremer esse sul da Flórida? Deus vai usar pessoas que não estejam escolhendo o caminho fácil. Deus vai usar pessoas que veem entre espinhos uma oportunidade. Pessoas que veem desafios, oportunidades. Pessoas que não retrocedem diante de dificuldades. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Como eu queria ter mais uma hora aqui para falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Bozés, que significa escorregadio, também significa luminoso, brilhante. Presta atenção nisso daqui. Todo caminho de muito brilho é sempre um caminho muito escorregadio. Vou falar isso de novo. Todo caminho de muito brilho é sempre um caminho muito escorregadio. Tem gente que acha que brilho é estabilidade, mas brilho não é estabilidade. Brilho é instabilidade. Quanto mais fama, mais instável. Quanto mais conhecido, mais instável. Quanto mais luminoso, mais fácil de escorregar. Por que Deus está te colocando num processo antes de coisar o seu nome? Porque o caminho de glória é escorregadio. Se não tiver firmeza no céu, o pé não consegue sustentar no caminho. Eles têm que passar por lá. Jonatas olha e diz assim: olha, se eu subir por ali, é escorregadio, é brilhoso. Era uma formação rochosa de calcário. Então no sol ela brilhava um pouco. Era meio escorregadia. A vegetação era cheia de espinhos no meio do caminho. Os filisteus se refugiaram lá em cima, porque eles sabiam que ninguém ia querer atacar por ali. Deixa eu te falar uma coisa. Está na hora de você surpreender seu inimigo. Deixa eu falar de novo. Está na hora de você surpreender o inimigo. Vou falar só mais uma vez. Está na hora de você surpreender o inimigo. Ele diz assim: eu vou por ali. Eu vou pegar esse caminho. Eu vou subir por esse lugar. Agora vamos lá. Você sabe mais do que eu. Nós não precisamos ser especialistas em guerra para saber que quem está em cima tem vantagem sobre quem está embaixo. Sim ou não, gente? É muito mais fácil atacar e vencer se você está no alto. Porque se está subindo, o que você faz? É mais fácil derrubar. Então Jonatas ainda está em posição de desvantagem em relação ao seu inimigo. Porque enquanto o inimigo tem facilidade para atacá-lo de qualquer jeito, Jonatas vai ter que subir por um caminho estreito, escorregadio, espinhoso. E ainda é uma subida tão íngreme que não dá para subir a pé. Ele vai ter que subir como que o texto diz? Engatinhando. Quem está aqui junto comigo? Presta atenção. Quem é o guerreiro, ou qual é o tipo de guerreiro que vai avançar sozinho contra todo um exército engatinhando? Tem alguma lógica nessa estratégia? Não. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu falar. Deus está apertando a tua vida. E sabe por que Deus está apertando a tua vida? Deus está apertando a tua vida porque o caminho que Ele quer te colocar, você vai ter que subir ajoelhado.
É só na dependência dele que você vai conseguir. É só na dependência dele que você vai avançar. Porque se os joelhos não estiverem no chão, não vai ter força. Porque sua força não está no braço, sua força está no joelho. Olha para quem está do seu lado, fala para 3 pessoas aí perto de você: você é mais forte no joelho do que no braço, irmão. Você é mais forte no joelho do que no braço. Você é mais forte do joelho do que no braço. Você é mais forte do joelho do que no braço. Então para de querer argumentar, para de querer discutir, para de querer ir na sua força. Vai aos pés de Jesus, vai para a oração. É nesse lugar que Deus vai mudar a tua história. Olha isso. O único jeito de Jonatas conseguir avançar contra os seus inimigos era se ele subisse ajoelhado. Ele então diz: eu vou. Ele viu tudo. Mas presta atenção, só Jonatas e os irmãos da Lagoinha Ederfield conseguem enxergar isso. Que vê uma subida íngreme, escorregadia, ofuscante, espinhosa e difícil, como um lugar onde vai derrotar os inimigos. Sabe por quê? Sabe o que esse texto me ensina? Que por mais impossível e complicado e desafiador que pareça o caminho que Deus está colocando você, confia na estratégia de Deus. Melhor é a estratégia de Deus do que a estratégia dos homens. Melhor é o que Deus diz do que qualquer homem pode dizer ao seu respeito. Deixa eu te dizer uma coisa: não tem coach que seja melhor do que Deus. Não tem psicólogo que seja melhor do que Deus. Não tem networking que seja melhor do que Deus. Não tem estratégia humana que seja melhor do que aquilo que Deus fala. Eu vejo hoje um povo cego por network. Paga milhares por causa de network. Não adianta você se conectar ao mundo inteiro e não se conectar à fonte. Nada disso aqui te segura. Te ajuda enquanto você dá. Você parar de dar não te ajuda mais não. Duvido. Não conheço um que faça isso. Aí vem para a igreja chorar: pastor, investi todo o meu dinheiro, pastor, fiz a economia da América, pastor, ora por mim. A gente ora, a gente querendo um milagre, a gente está aqui para abraçar. Mas a gente está aqui para te dizer: não cometa o mesmo erro. Confia no que Deus fala. Se Deus te conectar a pessoas, aí sim, deixa Deus te conectar. Quem está entendendo isso daqui? Deixa Deus te conectar. Deixa Deus abrir portas para você. Deixa Deus abrir caminhos para você. Porque mesmo que você esteja sozinho, todo mundo está te apontando outro caminho, todo mundo está indo numa outra direção, mas você está sozinho e Deus está falando: vai sozinho por ali. Pode ir, porque quando você chegar lá em cima, o chão vai tremer. Mas olha que interessante. Jonatas viu, e ele tem do lado dele um escudeiro. O escudeiro não podia sair da... O escudeiro não está do lado dele por opção. O escudeiro está do lado dele porque era obrigado a estar. Era. Eita. Era a obrigação dele. Afinal de contas, Jonatas era príncipe, futuro herdeiro do trono. Com certeza, um escudeiro precisava estar ao lado dele para ajudá-lo com as suas armas, para ajudá-lo na sua guerra. A história conta isso. Mas presta atenção:
ele está ali por obrigação, mas ele não permanece ali por obrigação. Ele permanece ali por fidelidade. O que é que faz tremer a terra? Faz tremer a terra um homem de fé, que enxerga o que Deus enxerga e avança diante da impossibilidade. Faz tremer a terra um outro que não viu o que o outro viu, não enxergou o que o outro enxergou. Não entende o que o outro está falando direito, mas demonstra uma coisa: fidelidade. O escudeiro de Davi diz para ele assim, vamos ler de novo, olha lá, versículo 6 diz: Jonatas disse ao seu escudeiro, 1 Samuel 14:6, olha lá, Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja, Jonatas nem dá certeza, né? Talvez o Senhor haja em nosso favor. Olha a fé de Jonatas: pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Não, quem tem essa fé aqui junto comigo? Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. É como, parafraseando, é como se Jonatas estivesse falando para o escudeiro dele: seja com os 600 que estão lá com meu pai, ou seja só com nós dois. Mas olha o próximo versículo, versículo 7. Disse o escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente. Faz, uma outra versão diz: tudo o que tiveres em teu coração. Faz tudo aquilo que você viu. O que é que ele diz no final? E eu estarei com você, e eu irei contigo. Presta atenção nisso daqui. Um homem de fé, ele precisa de um homem fiel ao lado dele. Fé e fidelidade sempre vão andar de mãos juntas. Fé e fidelidade sempre vão andar de mãos dadas. Quem está aqui junto comigo? A fidelidade vai te fazer andar por caminhos que você não enxerga. A fidelidade vai te fazer abraçar desafios que você nem sabe no que vão dar, mas você crê em quem está te guiando, porque você sabe que Deus te colocou num lugar onde tem um homem de Deus. O escudeiro entendeu isso. O escudeiro entendeu que Jonatas era homem de... O escudeiro entendeu que Jonatas era homem de... A fé do escudeiro não está em Jonatas, está no Deus de Jonatas. A fé desse escudeiro, por mais que ele não tenha ouvido o que Jonatas ouviu, por mais que ele não tenha visto o que Jonatas viu, ele acredita que Jonatas viu, e que o que ele viu foi de Deus. Agora olha que interessante. Eles vão subir. E como é que vai ser a estratégia? Vão os dois correndo e pá, não. Jonatas vai na frente engatinhando, e o escudeiro vai aonde? Atrás. Vamos tentar fazer aqui. Preciso de dois irmãos, um que seja Jonatas e outro que seja escudeiro. Dois voluntários prontos para isso. Um aqui e outro de costas aqui. O Jonatas vai subir na frente. Levanta a mão aí, Jonatas. Isso. O que? Eita. O que o Jonatas vai ter na mão dele? O que o Jonatas vai ter na mão dele? Nada. Por que o Jonatas não vai ter nada na mão dele? Porque para subir ele tem que subir engatinhando. E deixa eu falar uma coisa: homens de fé não precisam de ferramentas. Jonatas vai subir engateando. Homem de fé não precisa de ferramenta. A única arma que ele vai usar, sabe o que é? A mão. O texto diz que Jonatas ia subindo. Levanta a mão, Jonatas. E Jonatas ia fazendo o quê? Isso que pode usar a sua imaginação fértil mesmo.
Ele foi subindo. E os filisteus dizendo: ei, vem cá que a gente vai ensinar uma lição para vocês. Jonatas ia por aquele lugar íngreme, no meio dos espinhos, no meio do caminho escorregadio. Um filisteu chegava, Jonatas pegava aí, arrastava o filisteu para o chão. Só puxava. O lugar escorregadio. No que alguns viram impossibilidade, Jonatas viu vantagem. Jonatas pensou assim: eu não vou precisar de muito para derrubar eles. Um totozinho, eles já caem porque escorrega. Jonatas pegou, ele, vai Jonatas, puxa o pé do filisteu. Jonatas puxava o pé do filisteu. Enquanto Jonatas puxava o pé do filisteu, o filisteu caía. O que acontecia? O seu escudeiro fazia o quê? Matava. Presta atenção, porque a fé derruba, a fidelidade aniquila. Quem está entendendo isso daqui? Eu não vou botar os irmãos para engatinhar aqui, que vai ficar feio no vídeo. Mas eu quero que você entenda isso. Se um homem fiel está subindo de joelhos, pega a sua espada e se prepara, porque você não vai morrer nessa batalha. Se um homem fiel está subindo de joelhos, você tem que entender isso daqui. Se um homem fiel está subindo de joelhos, pega a sua espada e se prepara. Agora o escudeiro enxergava alguma coisa que Jonatas estava vendo? Ele estava subindo de costas. Ele não viu o inimigo, ele só via na frente dele o inimigo no chão. Agora é o seguinte: quando ele visse o inimigo no chão, ele não podia pensar duas vezes. Ele tinha que agir rápido. Sabe o que Deus me trouxe aqui nessa tarde, nessa manhã, para dizer para você? Tem gente aqui que está demorando demais para tomar a decisão que tem que tomar. Gente aqui que está demorando demais para ter ou tomar a atitude que tem que tomar. Deus já te chamou para estar junto com um homem de fé, com uma mulher de fé. E você está aí com a espada na mão pensando: o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Tem que tomar atitude rápido. Tem que tomar atitude rápido. Tem que tomar atitude rápido. Esses homens foram subindo. Preciso terminar. O pessoal do louvor pode subir. E vão aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que fizeram essa encenação maravilhosa. Presta atenção nisso daqui. A escalada é perigosa. As rochas são pontiagudas e escorregadias. O desfiladeiro é estreito. Eles estão em desvantagem, são apenas 2. Mas a Bíblia diz: se 2 de vocês estiverem reunidos em um propósito, ali eu estou no meio deles. Esse versículo não está na Bíblia como desculpa para culto vazio. Tem muito pastor que usa isso para culto vazio, né? Culto está vazio e começa: irmãos, está vazio hoje, né? Mas a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Não, não é para isso que esse versículo está lá. Esse versículo está lá para me ensinar e te ensinar o seguinte: Deus não precisa de muitos. Você está esperando quem? Você está esperando o quê? Você quer que uma multidão inteira chegue para você para te dizer alguma coisa? Você está esperando ter pelo menos uns 50 que acreditem no mesmo que você acredita? Você está esperando ter uns 100 que queiram fazer aquilo que você viu e que quer fazer? Você não precisa de muitos. Quando Deus acende uma chama no teu coração, se tiver mais um, presta atenção: 2 derrubaram 20, 10 vezes mais. 2 derrubaram 20. Eles iam conseguir sozinhos derrotar aquele exército inteiro? Não. Mas Deus viu 2. Deus viu quantos?
Porque até então no texto, Deus está paradinho no céu só esperando. Deus quer fazer. Deus quer derrotar os inimigos. Deus quer livrar o seu povo. E ele viu os dois se movimentando e ficou esperando. Vamos ver. Porque às vezes a gente planeja, mas não faz. Fala que vai, mas não vai. É ou não é? A gente diz, Deus, amanhã, Deus, eu abro mão de tudo por amor a Ti. E não abre. Deus, Deus, agora eu vou começar o GC lá em casa essa semana. E não abre o GC. Deus, esse é meu ano de fazer o carisma. Eu vou abrir mão desse tempo, Deus, para me dedicar ao Senhor. E não dedica. Por isso que Deus espera. Deus não fez a terra tremer até que eles derrotassem 20. Tem gente que fala assim para mim, Léo, eu não vejo mais Deus fazendo essas coisas extraordinárias. Por que Deus não faz mais tantas coisas extraordinárias hoje, no Novo Testamento, nos nossos dias? Normalmente eu sempre corrijo essas pessoas dizendo assim, Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Você não está vendo porque você não está no lugar certo para ver. Você quer ver Deus intervindo, mas você não tem fidelidade para permanecer. Você quer ver Deus fazendo algo extraordinário, mas não quer subir uma montanha e derrotar pelo menos uns 20 com 2. Como que você vai ver a terra tremer se você não tem fidelidade e constância para permanecer pelo menos um pouco? Vou dizer uma coisa. Em nome de Jesus, eu vejo isso acontecendo. Eu vejo Deus abalando as estruturas pagãs do sul da Flórida. Eu vejo Deus derrubando altares. Eu consigo ver claramente altares demoníacos que foram construídos em lugares aqui no sul da Flórida. Deus vai derrubar esses altares através desta casa, através dessa igreja. Deus vai derrotar. Deixa eu falar uma coisa. Deus vai usar esta casa e essa igreja para mudar a história da comunidade brasileira no sul da Flórida. A visão que os americanos têm da comunidade brasileira vai ser transformada através de uma mudança de cultura que vai impactar essa região através dessa igreja. Deus vai causar um terremoto aqui, mas Ele está esperando fidelidade. Quem está aqui junto comigo? Deus está esperando pessoas que estejam dispostas a pegar a sua espada e falar assim: eu não estou enxergando o que ele está enxergando, eu não estou vendo o que ela está vendo, eu não ouvi o que ele ouviu, eu não ouvi o que ela ouviu, mas eu sei, é homem de Deus, é mulher de Deus. Deus colocou nesse lugar, Deus trouxe para cá, Deus estabeleceu aqui. Eu vou tomar uma atitude, eu vou me levantar, eu vou avançar, porque eu sei que Deus vai fazer. Quem está pronto para isso, fica de pé no seu lugar, levanta a sua mão a Ele e diga: Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu propósito, eis-me aqui para cumprir o teu querer, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Não tem a ver com fidelidade a homens, tem a ver com fidelidade ao Senhor. Não tem a ver com fidelidade a uma instituição, tem a ver com fidelidade ao Senhor. Não tem a ver com homens, tem a ver com o reino de Deus.